Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar um texto, tá? E reforçar um pouco o verbo, tá? Eu vou ler um texto, é um texto um pouco extenso, mas está na página do livro, na página 12, e eu vou deixar as perguntas, tá? Já com a sugestão de resposta. E, na dúvida, você pode buscar a resposta no texto, tá? Não dá para eu trabalhar todas as respostas, mas eu vou deixar a sugestão e você pega a resposta que eu vou deixar já com a resposta, tá bom? Então, vamos à leitura, tá? É do livro de vocês, Português Linguagens, do 7º ano, aquele livrinho da capinha roxa, tá? De William Cereja. Vamos lá à leitura. Então, um ladrão na noite. Muitos mistérios sempre fizeram parte das dúvidas e reflexão do ser humano. Por que existimos? De onde viemos? Para onde vamos? O conto de terror a seguir, de autoria de um dos mais importantes contistas da literatura universal, aborda um dos principais mistérios que aflige o ser humano. Então, esse mistério vocês vão descobrir, tá bom? Então, vamos lá. A Máscara da Morte Escarlate. A morte escarlate havia muito devastava o país. Jamais se viu peste tão fatal ou tão hedionda. O sangue era sua revelação e sua marca. A cor vermelha e o horror do sangue. Surgia com dores agudas e súbita tontura, seguida de profuso sangramento pelos poros e então a morte. As manchas rubras no rosto, e principalmente no rosto da vítima, eram o estigma da peste que a privava da ajuda e compaixão dos semelhantes. E sempre o aparecimento, a evolução, e entre o aparecimento e a evolução e o fim da doença não se passava mais de meia hora. Mas se o príncipe Próspero era feliz, destemido e astuto. Quando a população de seus domínios se reduziu à metade, mandou vir à sua presença um milhar de amigos sadios e divertidos, dentre os cavalheiros e damas da corte, e com eles retirou-se em total reclusão para um dos seus mosteiros encastelados. Era uma construção imensa e magnífica, criação do gosto excêntrico, mas grandioso do próprio príncipe. Circundava a muralha forte e muito alta, com portas de ferro. Depois de entrarem, os cortesãos trouxeram fornalhas e grandes martelos para soldar os ferrolhos. Resolveram não permitir qualquer meio de entrada ou saída dos súbitos impulsos de desespero dos que estavam fora ou aos furores dos que estavam dentro. O mosteiro dispunha de amplas provisões. Com essas precauções, os cortesãos podiam desafiar o contágio. O mundo externo que cuidasse de si mesmo. Nesse meio tempo, era tolice atormentar-se ou pensar nisso. O príncipe tinha providenciado toda a espécie de divertimentos. Havia bufões, improvisadores, dançarinos, músicos, beleza, vinho. Lá dentro, tudo isso, mais segurança. Lá fora, a morte escarlate. Lá pelo final do 5º ou 6º mês de reclusão, enquanto a peste graçava mais furiosamente lá fora, o príncipe Próspero brindou os 1000 amigos com um baile magnífico de máscaras. Era um espetáculo voluptuoso, aquela mascarada,
Mas se antes vou descrever os salões onde ela aconteceu. Eram 7. Uma suíte imperial, à direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma alta e estreita janela gótica dava para um corredor fechado que acompanhava as curvas da suíte. A cor dos vitrais dessas janelas variava de acordo com a tonalidade dominante da decoração do salão para o qual se abriam. O da extremidade leste, por exemplo, era azul, e de um azul intenso eram suas janelas. No segundo salão, os ornamentos e tapeçarias, assim como as vidraças, eram cor de púrpura. O terceiro era inteiramente verde, e verdes também os caixilhos das janelas. O quarto estava mobiliado e iluminado com a cor alaranjada. O quinto era branco e o sexto roxo. O sétimo salão estava todo recoberto com tapeçarias de veludo negro que pendiam do teto e pelas paredes, caindo em pesadas dobras sobre um tapete do mesmo material e tonalidade. Apenas nesse salão, porém, a cor das janelas deixava de corresponder às das decorações. As vidraças ali eram escarlates, de uma violenta cor de sangue. Ora, em nenhum dos 7 salões, deixa eu mudar aqui. Ora, em nenhum dos 7 salões havia qualquer lâmpada ou candelabro, em meio à confusão de ornamentos de ouro espalhados por todos os cantos ou dependurados do teto. Nenhuma lâmpada ou vela iluminava o interior da sequência de salões, mas nos corredores que circundavam a suíte havia diante de cada janela um pesado tripé com um braseiro, que projetava seus raios pelos vitrais coloridos e assim iluminava brilhantemente a sala, produzindo grande número de efeitos vistosos e fantásticos. Continuando. Mas no salão oeste ou negro, o efeito do clarão de luz que jorrava sobre as cortinas escuras através das vidraças da cor de sangue era desagradável ao extremo e produzia uma expressão tão desvarada no semblante dos que entravam que poucos no grupo sentiam ousadia bastante para ali penetrar. Era também nesse apartamento que se achava encostado à parede oeste um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo oscilava de um lado para outro com um bater surdo, pesado, monótono. Quando o ponteiro dos minutos completava o circuito do mostrador e o relógio ia dar as horas, de seus pulmões de bronze brotava um som claro e alto e grave, e extremamente musical, mas em tom tão enfático e peculiar que ao final de cada hora os músicos da orquestra se viam obrigados a interromper momentaneamente a apresentação para escutar-lhe o som. Com isso, os dançarinos forçosamente tinham de parar as evoluções da valsa, e por um breve instante todo o alegre grupo mostrava-se perturbado. Enquanto ainda soavam os carrilhões do relógio, observava-se que os mais frívolos empalideciam e os mais velhos e serenos passavam a mão pela testa como se estivesse num confuso devaneio ou meditação. Apesar disso tudo, que festa alegre e magnífica! Os gostos do Duque eram estranhos. Sabiam combinar cores e efeitos, menosprezando a mera decoração da moda. Seus arranjos mostravam-se ousados e veementes, e suas ideias brilhavam com um esplendor bárbaro. Alguns podiam considerá-lo louco, sendo desmentidos pelos seus seguidores. Mas se era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para convencer-se disso.
Para essa grande festa, ele próprio dirigiu em grande parte a ornamentação combinante dos 7 salões. E foi seu próprio gosto que inspirou as fantasias dos foliões. Claro que eram grotescas. Havia muito brilho, resplendor, malícia e fantasia. Muito daquilo que foi visto depois no Hernani. Havia figuras fantásticas, com membros e adorno que não combinavam. Havia caprichos delirantes, como se tivesse sido modelados por um louco. De um ao outro, pelos 7 salões, desfilava majestosamente, na verdade, uma multidão de sonhos. E eles, os sonhos, giravam sem parar, assumindo a cor de cada salão e fazendo com que a impetuosa música da orquestra parecesse o eco de seus passos. Daí a pouco soa o relógio de ébano, colocado no salão de veludo. Então, por um momento, tudo se imobiliza e é tudo silêncio, menos a voz do relógio. Os sonhos se congelam, como estão, mas os ecos das batidas extinguem-se. Duraram apenas um instante, e risos levianos, mal reprimidos, flutuam atrás dos ecos, à medida que vão morrendo. E logo a música cresce de novo, e os sonhos revivem e rodopiam, mais alegremente que nunca, assumindo as cores das muitas janelas multicoloridas, através das quais fluem os raios luminosos dos tripés. Ao salão que fica mais a oeste de todos os 7, porém, nenhum dos mascarados se aventura agora, pois a noite está se aproximando do fim. Ali flui uma luz mais vermelha pelos vitrais, cor de sangue, e o negror das cortinas escuras apavora. Para aquele que pousa o pé no tapete negro do relógio de ébano, ali perto chega um clamor ensurdecido, mais solene e enfático que aquele que atinge os ouvidos dos que se entregam às alegrias dos salões mais afastados. Mas se nesses outros salões, cheios de gente, batia febril o coração da vida. E o festim continuou em redemoinhos até que, afinal, começou a soar meia-noite no relógio. Então a música cessou, como contei. As evoluções dos dançarinos se aquietaram. E como antes, tudo ficou intranquilamente imobilizado. Mas se agora iria ser 12 as badaladas do relógio. E desse modo, mais pensamentos talvez tenham se infiltrado por mais tempo nas meditações dos mais pensativos entre aqueles que se divertiam. E assim também aconteceu, talvez, que antes de os primeiros ecos das últimas badaladas terem mergulhado inteiramente no silêncio, muitos indivíduos na multidão puderam perceber a presença de uma figura mascarada, que antes não chamara a atenção de ninguém. E ao se espalhar em sussurro o rumor dessa nova presença, elevou-se aos poucos de todo o grupo um zumbido ou murmúrio que expressava reprovação e surpresa, e finalmente terror, horror e repulsa. Numa reunião de fantasmas como esta que pintei, pode-se muito bem supor que nenhuma aparência comum poderia causar tal sensação. Vou mudar aqui. Vou voltar aqui. Numa reunião de fantasmas como esta que pintei, pode-se muito bem supor que nenhuma aparência comum poderia causar tal sensação. A figura era alta e esquálida, envolta dos pés à cabeça em vestes mortuárias. A máscara que escondia o rosto procurava assemelhar-se de tal forma com a expressão enrijecida de um cadáver que até mesmo o exame mais atento teria dificuldade em descobrir o engano. Tudo isso poderia ter sido tolerado e até aprovado pelos loucos participantes da festa.
se o mascarado não tivesse ousado encarar o tipo da morte escarlate. Seu vestuário estava borrifado de sangue, e sua alta testa, assim como o restante do rosto, salpicada com o horror escarlate. Quando os olhos do príncipe Próspero pousaram nessa figura, nessa imagem espectral, que andava entre os convivas com movimentos lentos e solenes, como se quisesse manter-se à altura do papel, todos perceberam que ele foi assaltado por um forte estremecimento de terror e de repulsa. No primeiro momento, mas logo seu semblante tornou-se vermelho de raiva. Quem ousa? Perguntou com voz rouca aos convivas que estavam perto. Quem ousa nos insultar com essa caçoada blasfema? Peguem esse homem, tirem sua máscara, para sabermos quem será enforcado no alto dos muros ao amanhecer. O príncipe Próspero estava na sala leste, ou azul. Ao dizer essas palavras, elas ressoaram pelos 7 salões, altas e claras, pois o príncipe era um homem ousado e robusto, e a música se calara a um sinal de sua mão. O príncipe achava-se no salão azul com um grupo de pálidos convivas a seu lado. Assim que falou, houve um ligeiro movimento dessas pessoas na direção do intruso, que, naquele momento, estava bem ao alcance das mãos, e agora, com passos decididos e firmes, se aproximava do homem que tinha falado. Mas, por causa de um certo temor sem nome, que a louca arrogância do mascarado havia inspirado em toda a multidão, não houve ninguém que estendesse a mão para detê-lo, de forma que, desimpedido, passou a 1 metro do príncipe. E enquanto a vasta multidão, como por um único impulso, se retraído do centro das salas para as paredes, ele continuou seu caminho sem deter-se, no mesmo passo solene e medido que o distinguira desde o início, passando do salão azul para o púrpura, do púrpura para o verde, do verde para o alaranjado, e desse ainda para o branco, e daí para o roxo, antes que se fizesse qualquer movimento decisivo para detê-lo. Foi então que o príncipe Próspero, louco de raiva e vergonha, por sua momentânea covardia, correu apressadamente pelos 6 salões, sem que ninguém o seguisse, por causa do terror mortal que tomara conta de todos, segurando bem alto um punhal desembainhado, aproximou-se impetuosamente até cerca de 1 metro do vulto que se afastava. Quando este, ao atingir a extremidade do salão de veludo, virou-se subitamente e enfrentou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo, e o punhal caiu, cintilando no tapete negro, sobre o qual, no instante seguinte, tombou prostrado de morte o príncipe Próspero. Então, reunindo a coragem selvagem do desespero, um bando de convívas lançou-se imediatamente no apartamento negro e, agarrando o mascarado, cuja alta figura permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, soltou um grito de pavor indescritível ao descobrir que, sobre a mortalha e a máscara cadavérica que agarravam com tamanha violência e grosseria, não havia qualquer forma palpável. E então recolheu-se à presença da morte escarlate. Viera como um ladrão na noite. E um a um foram caindo os foliões pelas salas orvalhadas de sangue. E cada um morreu na mesma posição de desespero em que tombou ao chão. E a vida do relógio de ébano dissolveu-se junto com a vida do último dos dissolutos. E as chamas dos braseiros extinguiram-se. E o domínio ilimitado das trevas, da podridão e da morte escarlate estendeu-se sobre tudo. Bom, gente, esse é o texto
tá? Esse é o texto. E conta a história, não é, dessa morte escarlate, que era a peste negra mesmo, né? Que veio, e o príncipe, ele chamava Próspero, né? O nome, assim, ele era uma pessoa orgulhosa, tem as características dele, né? E o próprio nome já diz disso, né? Próspero. E ele convidou 1000 amigos, né? E ficou no palácio com alimentação, boa música, mas nem isso fez com que eles escapassem da doença e da morte, não é? Então eu coloquei aqui algumas perguntas, não dá para eu discutir todas, mas você busca no texto. Então aqui está o vocabulário, e aí você tendo dificuldade em alguma palavra, você pode encontrar aqui, ou no dicionário também, tá bom? Aí vem as perguntinhas aqui, tá bom? Eu coloquei as perguntas e aqui abaixo eu coloquei a sugestão de resposta. Aqui diz, o que representa a imagem que se destaca na ilustração da capa? Essa imagem aqui, ó, o que ela representa? Representa um crânio humano, não é? E a morte, não é isso? Que é um crânio humano, representa a morte. E assim vem. São perguntas simples que você pode tirar do texto, tá? Não dá para eu ler uma a uma, porque o texto já foi longo, não é? A leitura. E aí, vamos só à discussão, eu já deixei a sugestão, tá certo? Aqui também sugestões, aqui perguntas sobre os sonhos. Quem eram os sonhos? O que eram os sonhos? Os sonhos eram os bailarinos, né? E esse texto fala desse sonho, de um ao outro pelos 7 salões desfilavam majestosamente, na verdade, uma multidão de sonhos. Então, essa multidão de sonhos eram os próprios bailarinos, tá certo? Então, são perguntas que você pode buscar do texto, sem problema. E eu coloquei a sugestão de resposta, mas você pode criar a sua. Tem questões também que são assim da criatividade do aluno, tá? Aqui pede à meia-noite um fato novo cria pânico no salão. Que fato é esse? A figura estranha, né, da morte. Aqui vem novamente reforçando sobre a narrativa, né? Qual é a introdução? É o primeiro parágrafo. Aí pergunta dos parágrafos do texto, né? O clímax é aquele momento que o príncipe cai, não é? Lá, que é o momento de maior tensão, e vem o desfecho, que é a conclusão, e todas as pessoas morrem, porque a morte veio para o palácio, né? Já tinha morrido muita gente, e o príncipe, para se livrar da doença, se trancou lá juntamente com as pessoas saudáveis, mas mesmo assim a morte apareceu lá, a doença, né? E aí vem mais perguntinha, não é? À meia-noite, um fato novo cria pânico no salão. Que fato é esse? O surgimento de uma figura fantasiada e estranha, que causa repulsa, terror e horror. Foi quando apareceu o mascarado lá, né? E vem, aqui está a sugestão de resposta para você, tá bom? Aí eu pergunto que parágrafo constitui a introdução, o primeiro, qual é o conflito, foi o aparecimento da peste, né, da figura mascarada, né? O clímax é o momento em que o príncipe confronta a figura que surge no baile à meia-noite, não é? E ele cai morto lá. Aí vem mais perguntinhas, não é? Bem sugestiva do texto. Você pode fazer uma releitura no texto, tá bom? Aí eu coloquei uma sugestão da questão 9, o príncipe sente repulsa, terror, não é? Depois raiva, ele tem o desejo de matar o invasor, porque primeiramente se sente agredido com a fantasia usada por ele, e também porque o estranho se nega a lhe obedecer. Como ele era um príncipe autoritário, ele não aceitou, e aí ele enfrentou a morte,
né? Aí vem mais exercícios, né? Do livro, e você pode fazer no caderno, tá bom? Com essas sugestões aqui. Aí vem, levanta hipóteses. Aqui é de acordo com sua ideia. Por que a vida do relógio e a chama dos braseiros também se dissolveram? Então, é porque o relógio já não tinha mais o que contar o tempo, né? Se todos estavam mortos, o relógio também parou, morreu. Então, vem as sugestões aí para você levantar a hipótese com relação ao texto, tá bom? Também do texto, perguntinhas, aí vamos verbos regulares e verbos irregulares. Ao estudar verbos e verificar o papel central que eles têm na oração, você viu que os tempos e os modos verbais também contribuem para a construção de um sentido no texto, né? Leia agora o seguinte trecho do conto A Máscara da Morte, né? E vamos ver os verbos destacados. Era, circundava, trouxeram, resolveram, dispunham, tá bom? Aí, vamos ver o sentido desses verbos, não é? Então, as formas verbais em destaque não correspondem às formas verbais próprias da norma padrão. Deduza pelo contexto quais verbos deram origem a cada uma dessas formas verbais. Então, vem lá, é do verbo o infinitivo dar, acender, estar e saber. Primeira conjugação, segunda, primeira e segunda. Tudo pergunta simples, tá bom? Vem mais perguntinhas, não é? Do verbo, tá? Anela uma forma verbal composta. Tá, vamos ver essa aqui. Tinha providenciado. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Tinha, né? Pode ser substituída pela forma providenciara, não é? Qual forma equivalente a ela é menos utilizada em português brasileiro? Tinha providenciado, tá bom? Aqui é uma questão até de sentido, né? Tudo isso se refere a tudo que foi dito já. Aqui eu coloquei já as respostas, não é? Os verbos era, circundava, dispunha, havia. Do verbo ser, circundar, dispor e haver. Aqui está o verbo conjugado no pretérito imperfeito, tá bom? Relê a oração. Depois de entrarem, os cortesãos trouxeram fornalhas e grandes martelos. Aí eu coloquei a sugestão também de resposta. É a combinação dos verbos, né? Se entrassem, os cortesãos trariam fornalhas. Quando entrarem, os cortesãos trarão fornalhas. Quando entram, os cortesãos trazem fornalha. Então, é a combinação dos verbos, tá bom? A combinação do verbo. Aqui tem mais perguntinha do emprego dos verbos, tá bom? Aqui, eu sabia que ele estava escondido. Esse estava aqui, né? Informal, né? Para corrigir, tá bom? Vem do verbo estar. E aí vocês vão lendo, do verbo estar, ó. Na fala é informal, tá vendo? Pede a conjugação. E são perguntas bem simples, tá certo? Com a orientação da sugestão de resposta, você pode fazer aí a sua resposta no caderno. Tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.